Boa tarde a todos que estão presentes aqui no presencial, no online, né? Hoje nós vamos trabalhar a Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Começamos na aula passada, né? Só dando uma pincelada e falando dos princípios. E eu acredito que nós vamos finalizar a legislação extravagante hoje, né? Para partir para direito penal, parte geral, que também será comigo, tá bom? Então vamos lá? Lei de execução penal, alguém aqui nunca leu? Quem já deu uma lida? Ninguém leu? Já leram? Pronto. Então na aula passada eu já falei noções gerais da lei, né? Para qual finalidade ela tem. E então quem quiser dar uma olhadinha no vídeo da aula anterior, que aí a gente já ganha um tempo, certo? Então vamos lá. Quais são os princípios norteadores da lei de execução penal? O primeiro princípio norteador, eu falei do princípio da legalidade. O princípio da legalidade que vai estar basicamente em todo o ramo do direito, né? Direito administrativo, direito civil, na verdade, direito administrativo, direito penal, né? São os mais falados, tributário, direito público, né? Aí depois falamos do princípio da igualdade. Acredito que tenhamos começado o princípio da igualdade. Está previsto lá no artigo 3º, parágrafo único da Lei de Execução Penal, que diz que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então, o princípio da igualdade também ele existe, né, no âmbito da execução penal. Ah, mas e no caso, né, um caso específico, em que nós não podemos ter mulheres e homens na mesma cela, né? Não violarei o princípio da igualdade? Não, não por quê? Porque a igualdade ela não deve ser vista apenas sob o aspecto formal, mas também sob o aspecto material, que é tratar os iguais de maneira igual, né? E os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Então, acaba que tem que haver essa diferenciação, até porque, imagine na prática, né? Manter homens e mulheres na mesma cela, né? O que poderia acarretar, né? Diversos escândalos. Nós tivemos até no passado uma situação que uma garota, né? Ela foi colocada na mesma cela, só não me recordo do estado. Ela foi colocada numa mesma cela em que havia homens, né? O resultado foi que ela sofreu violência de natureza sexual. Então, o princípio da igualdade ele deve existir, mas é claro que existem essas mitigações, né, ao princípio da igualdade, que seria a igualdade material. Então, o que significa o princípio da igualdade? Significa que na mesma cela, né, no mesmo local para execução penal, os presos devem ter tratamentos idênticos. Né? Não é tratar de forma melhor um preso X e em detrimento do preso Y, tá bom? Então, no momento que se cumpre a pena, todos devem ser tratados de maneira igual. Aí nós temos o princípio da individualização da execução penal. O que é o princípio da individualização da execução penal? Ele está lá no artigo 5º. Vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: os condenados são classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Ou seja, né, o preso que está cumprindo ali a sua pena, né, seja ou prisão, né, na verdade, que aí envolve a prisão provisória e a definitiva, deve-se individualizá-lo ao ponto de ele cumprir pena com pessoas que praticaram ilícitos da mesma natureza. Isso quer dizer o quê? Que o preso que cometeu um crime de furto, ele não deve ser mantido junto com um preso que cometeu um crime hediondo, um latrocínio. Por que isso? Porque é claro que isso afetaria, né, os demais, o preso que cometeu um crime menos perigoso. Entenderam? Por isso que na prática o pessoal acaba falando. Porque assim, em tese, né, nosso sistema prisional, por isso que eu falo para não confundir a teoria com a prática. Por quê? Porque na prática tem preso muitas das vezes que é misturado. Todo mundo junto e misturado. Então, o preso que cometeu, às vezes, um crime de bagatela, um furto, que ainda não aplicaram o princípio da insignificância para ele, ele às vezes é colocado com um cara que é faccionado. Então,
imagine aí o que o preso que é inexperiente no mundo do crime, muitas das vezes cometeu um crime, mas ele não tem essa índole voltada, né, para a prática de outros ilícitos, ele ser colocado com um criminoso que já está experiente, né, na vida criminosa. Isso poderia afetar, né, esse outro preso. Então, por isso que deve haver individualização e a própria LEP diz isso. Ela assegura, né, que os presos que cometeram crimes hediondos, eles devem ser mantidos junto com outros presos que cometeram crime hediondos, mas não podem estar na mesma cela dos que cometeram um crime com violência grave ou com violência ou grave ameaça, mas que não seja hediondo. Por exemplo, o roubo, né? E também não deve ser mantido juntamente com um preso que não cometeu um crime com violência ou grave ameaça, um furto. Entenderam? Então deve haver essa individualização. Tranquilo? Conseguiram compreender ou não? Pode receber o benefício de uma prisão domiciliar, por exemplo, caso a unidade prisional não oferte? Caso a unidade prisional não oferte, ele possui os requisitos? Você diz, ele possuindo os requisitos? Se ele cometer um crime de menor, uma pessoa... Ah, sim. Se a unidade prisional não puder ir com alguém cometer... Ah, sim. Em tese, sim. Por quê? Porque ele está sendo mantido com presos de periculosidade maior, né? Então, assim, depende muito da... Justamente. Agora, na prática, pessoal, a prática é que, infelizmente, não tem... vamos colocar aqui, um sistema prisional que dê para colocar de forma individualizada. Eu digo isso porque o próprio regime disciplinar diferenciado, que é o que nós vamos ver agora, ele é praticamente criado para agregar presos que são integrantes de organização criminosa. Só que hoje, aqui, por exemplo, aqui mesmo, a realidade é que nós temos grande parcela que estão encarcerados que pertence a alguma organização criminosa. Então imagine aí, como é que coloca no RDD todo mundo? Uma cela para cada? Não tem como. Né? A realidade é que muitas das vezes tem 60 numa cela, 80. Uhum. Bacana, tema muito bom. E é importante ter ressocialização. Até falei na aula passada, tá? Não sei se... Na aula passada eu falei da questão da ressocialização, né? Porque ninguém quer, por exemplo, se deparar com uma pessoa que cumpriu uma pena no sistema penitenciário e ele volte pior do que ele já estava, né? Acredito que ninguém queira isso. Até porque isso seria algo ruim para a sociedade, né? Mas a verdade é que, infelizmente, em muitos casos, a ressocialização acaba não vindo do Estado, né? Para alguns pontos, sim. Por exemplo, punições, falta grave, que nós vamos ver, ela é taxativa. Ela é taxativa porque acaba prejudicando a pessoa, né? Então, digamos, eu entrei com um celular dentro do presídio. A LEP, ela diz que configura falta grave eu estar na posse de um aparelho celular dentro do presídio. Então, eu responderei por isso, falta grave. Só que eu não poderia ampliar para outras situações, entendeu? Para outros objetos, que a LEP não fixa. Então, para efeitos de punição, ela é taxativa. Mas para efeitos de benefício, ela acaba flexibilizando, né? Ao ponto de abranger e o intuito ser a ressocialização. Tranquilo? Princípio da jurisdicionalidade, sempre falo também, que alguns benefícios dependem de decisão judicial. Então, a questão do livramento condicional, progressão de regime, remissão, saída temporária, entre outros, né? Nós temos também o próprio RDD, né? A inclusão no RDD, também é mediante decisão judicial. Há outros, né? Outros benefícios que não dependem de decisão judicial, né? Como a permissão de saída. Mas os que permitem devem seguir aqui os que exigem, né? Na verdade, deve seguir o princípio da jurisdicionalidade. Então, alguns benefícios vão depender de decisão judicial.
Então, progressão de regime, cumprir lá o determinado na lei. A progressão era em 60%, né, do cumprimento do total da pena. Então, o juiz é que deve analisar, né, e conceder essa progressão, tá bom? Então, tem súmula aqui, súmula 520, princípio da jurisdicionalidade. Devido processo legal, que diz o seguinte: processo de execução, né, assim como o de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? Processo em que a pessoa, né, o réu ali, ele vai se submeter a um julgamento, né, até ter a sua sentença condenatória ou absolutória. Mas nesse caso aqui, se ele já está cumprindo pena, né, o devido processo legal, vamos colocar aqui que ele tenha sido condenado, aí já ingressa na fase de execução, tá bom? Não é mais a fase de conhecimento. Basicamente comparando com o processo civil também, né? O processo civil tem processo de conhecimento e tem a fase de execução. Aqui nós temos a fase de execução, que é quando a pessoa que estava sendo acusada, ela acabou sendo condenada e tem que cumprir uma pena. O que ocorre? Na fase de execução também deve-se obedecer princípios, né? Dentre eles aí o contraditório e a ampla defesa. Ele deve tomar conhecimento e se defender quando é possível, né? Um exemplo, o exemplo do celular. Vamos dizer aqui que um preso ele é encontrado na posse de um aparelho celular. Não pode adentrar aparelho celular dentro do presídio, né? Na teoria e na prática também, mas na prática acaba que acontece de ingressar aparelho celular. Nesse caso, que o policial penal, né, ele deveria tomar como medida? Primeiramente, apreender o celular e aí já aplicar uma determinada punição? Não, né? Deve-se assegurar o contraditório e ampla defesa. E aí o que se entende é que deveria instaurar, deve-se, via de regra, né, instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do preso, saber se realmente, de fato, foi ele ou se foi alguém que possa ter incriminado, né? Então, tem um julgado aqui que eu coloquei, que é de 2020, que ele flexibiliza isso, que é a instauração do procedimento administrativo disciplinar, mas sem violar o contraditório e ampla defesa. Permanecem existentes aí o contraditório. Como é que é formado a comissão? O processo administrativo disciplinar, na verdade, o próprio diretor, né, ele instaura. Agora, a questão de número de servidores, a lei não diz e eu não tenho profundidade assim a exigência, né? Se realmente exige 3, 4 servidores, entendeu? Porque a LEP não diz. É algo interno. Mas o que a lei exige é que seja o diretor instaurando um procedimento administrativo. Pronto. Aí vai assegurar contraditório, ampla defesa, ele vai ter direito a um advogado, entendeu? E, claro, a presença do MP também, como diz aqui o referido julgado. A oitiva do condenado pelo juiz da execução penal, em audiência de justificação, realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Então, basicamente, né, para entender aí o trâmite, o diretor tomou conhecimento, ele vai instaurar um procedimento administrativo disciplinar, vai dar ciência ao juiz. O juiz, tendo conhecimento que se trata de uma falta grave, ele vai oportunizar o contraditório e ampla defesa, né, dar conhecimento ao Ministério Público e à defesa, né, abrir o prazo para que ele apresente uma defesa, no caso um advogado, né, seu, caso não tenha a Defensoria Pública. Pronto. Certo? Quando o preso comete um crime, aí não é PAD, né? Direto do inquérito. Mas também é a PAD, porque são instâncias diferentes, né? Tem a instância administrativa, que é no âmbito da própria administração penitenciária, e o âmbito da criminal. Então, vai ser instaurado aí nos dois âmbitos. Aí é o que se diz, né? Só para aprofundar em conhecimento, é que uma instância é independente da outra. Então, o fato de uma instância demorar, vamos colocar aqui,
já foi instaurado o PAD e foi instaurado aí um procedimento criminal, né? A investigação aí feita pelo delegado, certo? Nada impede de ele ser punido administrativamente, ainda que não se tenha uma investigação criminal. O certo é que, claro, né, as instâncias elas tentem se manterem harmônicas, entendeu? Até para evitar qualquer tipo de injustiça. Mas aí, digamos, o delegado, ele, ao final, indicia criminalmente, olha, foi fulano, né? Administrativamente já pode se ter a punição administrativa, entendeu? A não ser que se provar negativa de autoria, né? Aí, nesse caso, ele não pode ser punido administrativamente, entendeu? Ou não? Então, tranquilo. Mas, em regra, são instâncias independentes, não tem por que uma aguardar a outra, não. Inclusive, na prática, eu já até presenciei situação de crime mesmo, crime violento, né? Na verdade, foi crime de natureza sexual mesmo, estupro, dentro da cadeia. Aí nós tomamos conhecimento através do próprio preso que foi vítima, instauramos inquérito e houve apuração do crime. Houve indiciamento, foram denunciados. Aí a instância administrativa ela ficaria livre, né, para poder apurar também a autoria, entendeu? Porque o diretor tomou conhecimento. Ele já poderia instaurar o procedimento administrativo, disciplinar. Tem, também. Qualquer crime, né? Qualquer crime doloso. Aí o porte para consumo pessoal é crime, apesar de não ter pena privativa de liberdade. Aí fugir não é crime se você não se utilizar de violência, né? Se você se utilizar de violência contra o policial penal, aí entra em crime. Mas via de regra não, né? Há quem fala até que tem o direito, né, de fugir. Agora tem uma questão específica, eu até me deparei na prática, foi bem no iniciozinho mesmo da carreira, que a cela, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas antes de todo mundo aqui para Pires, existiam as cadeias públicas, né? Cadeias públicas em cada cidade. Então lá em Coreal existia uma cadeia pública, que foi desativada porque não tinha estrutura nenhuma. E aí os presos às vezes cerravam as celas, né? Aí é crime de dano ou não, né? Tem um julgado do STJ que diz que não configura dano, porque o dano exige dolo específico. E aí, como ele não tem o dolo de cortar a cela, por cortar, ou seja, ele não tem o dano de danificar, na verdade. O dolo dele é de sair. Aí o juiz até tinha essa interpretação de não aplicar o crime de dano, né? Aí deixava. Corta aí. Mas nesse tempo eu até pesquisei que o STF tem uma posição contrária à do STJ, né? Na jurisprudência bem antiga, 2000 alguma coisa. Certo? Princípio da humanidade. A pena não pode violar a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o macro princípio, né? Tudo a gente usa a dignidade da pessoa humana para fundamentar, né? E diz basicamente o quê? Que a pena ela não pode ser de caráter cruel, né? Nem degradante. Não pode cumprir pena passando por sofrimentos físicos ou psicológicos, né? E, assim, como eu falei, na prática está longe de acontecer em algumas penitenciárias, né? O próprio RDD é questionável. Por quê? Não sei se vocês já pesquisaram sobre o Fernandinho Beiramar, né? Vocês já viram algum documentário dele? Já, né? Você tem muito entendimento jurídico. Tem tempo para estudar. Às vezes ele trabalha o dia todo, né? Tá lá, ó. Passa na OAB tranquilo. Aí ele falando, né, da questão do RDD,
que acaba que sofre muito psicologicamente por isso, né? Porque ele fica sozinho na cela. Alguns vão pensar, né? Mas sozinho é um privilégio. Tem cela aí que tem 90, mas acaba não sendo. Por quê? Porque o ser humano, ele nasceu para se socializar, né? Você nasceu para conviver com outra pessoa. Apesar de alguns serem mais tímidos, mas acaba que o ser humano, ele precisa, né? Manter esse contato com outro ser humano. E lá não, ele fica sozinho. Então, acaba que a pessoa entra em depressão mesmo, né? E aí, por isso que diz que o RDD seria inconstitucional. É regime disciplinar diferenciado. É. Isso. Penitenciário de segurança máxima. Isso, um preso por cela. Mas tem direito a banho de sol, né? Tem. Socializa lá. Só que tem uns rigores que o normal não se tem, né? Questão de número de visita, tem limitação, tem uns critérios a mais. Então, enfim, regra geral não tem que se respeitar o princípio da humanidade. Ele já cumpriu quanto assim, Rapaz, não sei, viu? Eu sei que tem se prorrogado, né? Tem se prorrogado. Aí é a questão de... Você já vai estudar também direito penal do inimigo, né? Hã? 30 anos. Só que é um tempo da vida grande, né? Sempre é o exemplo, né? Utilizado. Né? Vamos lá. Ressocialização, princípio também, é um dos principais objetivos, né, da LEP, se não o principal. Então, para isso, o legislador ele criou uma série de benefícios. Questão da progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, remissão, né, detração. A remissão é aquela conhecida, né? Você trabalha um dia, pode descontar 3 dias, né? Ou você estuda tantas horas, também reme 3 dias, né? 12 horas. Então, é o princípio aí é a remissão, né? Que é um dos institutos que colabora para a ressocialização. Tá bom? E funciona? Funciona. Tem presos que, como eles já estão mais avançados em termos de ressocialização, eles acabam trabalhando nas áreas comuns dos presídios, né? Eles entram no presídio. Alguém já entrou em presídio aqui? Já? Aí trabalha na cozinha, né? Trabalha aqui do teu lado. Você entra tranquilo. Porque ele já está a um passo, né? Para poder ir para... Nada impede dele fazer o que hoje, né? Estudar e... Nada impede. Aí vai somando, né? Trabalhou, estudou, vai descontando. Aqui tá oferecendo algum trabalho. Antes eles tinham, parece, mais até o Cavalcante já falou uma vez que eles encerraram uma vez nas produções de alguns PCT lá, porque eles estavam fazendo escambo. Não sei se ainda tem alguma coisa lá. Rapaz, eu tô por fora. Eles não têm trabalho lá. Tem. Pelo menos eu já vi eles trabalhando na área que, por exemplo, que precisa, às vezes, também mexer na questão da terra, né? Cortar as gramas e tal. Produzir, parece que eles produziam antes, né? Produzir eu não sei. Antigamente era industrial. Eles produziam lá. Isso era bola, vassoura, coisa assim. Bacana. Aham. Alguns já saem com profissionais mesmo, né? Realmente também eu não tô por dentro. Mas esses dias eu fui lá, o pessoal tava até consertando o portão. O portão automático tava dando problema. Aí um já era da área lá e resolveu a situação. Então esses são os principais princípios. Agora vamos para o próximo ponto aqui que é interessante, que é a questão da execução da pena. A execução da pena privativa de liberdade. O que ocorre? Entre idas e vindas, a jurisprudência tinha divergência, né? Na verdade, assim, tinha um posicionamento, mudou o posicionamento, depois mudou novamente, que é a questão da execução da pena privativa de liberdade. Se poderia se dar em segunda instância ou não, só com o trânsito em julgado, né? Ou seja, depois de recorrer a todas as instâncias possíveis. E hoje o que nós temos como entendimento firmado já é de que precisa se aguardar todas as instâncias possíveis
para poder cumprir a pena privativa de liberdade. Ah, mas isso impede... Aí nós estamos falando da pena definitiva, tá, gente? Isso impede, por exemplo, que uma pessoa ela seja condenada em primeira instância e ela se mantenha presa? Não. Através de quê? De prisão preventiva, que é uma prisão provisória. Então é possível que a pessoa condenada ela se mantenha presa provisoriamente, tá bom? Agora, a prisão definitiva, digamos que ele esteja cumprindo toda a instrução processual em liberdade. E aí não tem nenhum motivo para decretar a preventiva dele. A partir da sentença condenatória de primeira instância, já é possível prender? Não. Tá bom? Porque se não tem requisito para preventiva, ele vai manter-se em liberdade até recorrer a todas as instâncias possíveis. Então, somente quando transitar em julgado mesmo, digamos que ele abra mão de um recurso, aí vai transitar em julgado. Né? Aí, não, me contento com essa pena aqui mesmo, foi justo. Primeira instância, ele já pode cumprir. Né? Ele não recorreu, a não ser que também que haja recurso. Mas se ele não recorreu, e o Ministério Público não recorreu também, já é possível cumprir. Tá bom? Antes era possível em segunda instância, antes desse posicionamento. Então isso é importante porque hoje só é possível com o trânsito julgado. Então, até chegar ao STJ, STF, quiser recorrer, somente quando chegar lá que vai poder cumprir a pena. Tá bom? Nós temos uma ressalva ao artigo 492, inciso 1º, a linha E do CPP, que é a questão do tribunal do júri, né? Digamos que a pessoa seja condenada por um crime doloso contra a vida e os jurados condenam aquela pessoa por mais 15 anos e 2 meses, né? Ou 16 anos. A lei já diz que é possível cumprir a pena, tá? Já é possível cumprir a pena. Então, é uma ressalva à regra geral. Há quem diga que esse 492, inciso 1º, a linha E inserida aí pelo pacote de crime, anticrime, seria inconstitucional, tá bom? Porque viola aí o entendimento já afirmado do STF. Engraçado que o STF deu posicionamento aí um mês depois, um mês e alguns dias depois, veio essa alteração do pacote anticrime, tá bom? Então, não teve nenhum pronunciamento depois disso, quanto à inconstitucionalidade. Aí, a jurisprudência acabou se consolidando também, no sentido de que se aplicasse esse mesmo entendimento da pena privativa de liberdade para as restritivas de direito. Então, hoje também, para restritivo de direito, se tem um posicionamento de cumprir somente quando transitar em julgado. E aí é o que diz a súmula, né? 643. A execução da pena restritiva de direito depende do trânsito em julgado da condenação. Ela foi criada em 2021. Tá bom? Tudo certo? Vamos lá para o RDD. Regime disciplinar diferenciado. Trata-se de regime, apesar do nome, né? Regime disciplinar diferenciado, não é um regime, né? Nós temos aí alguns regimes. Regime fechado, semiaberto e aberto. Mas o RDD não é um regime. Tá bom? Entenderam? Não, né? Por quê? Porque aqui nós falamos regime, né? Mas não é um regime. É uma tecnia da nomenclatura. Então, quando fala regime disciplinar diferenciado, seria uma tecnia. Na verdade, é uma punição, é uma disciplina que se dá a um determinado preso. Porque regime mesmo, nós só temos fechado, semiaberto e aberto. Certo? Então, não é regime. Apesar do nome, se lhe perguntarem, né? Esse regime disciplinar diferenciado, ele é constitucional ou não? Então, tem posições para os dois lados, né? Prevalece que não é inconstitucional, por quê? Porque não viola a dignidade da pessoa humana. O primeiro fundamento aí que o pessoal sempre fala não, viola a dignidade da pessoa humana, mas prevalece que não viola a dignidade da pessoa humana, tanto é que existe. E para confirmar que não é inconstitucional, o próprio pacote anticrime, ele manteve e trouxe mais rigores, né? Que foi apresentado aí pelo próprio Sérgio Moro, né? Questão do RDD, a originalidade, né, do pacote anticrime. Claro que teve... pronto. Isso. É um adjetivo que foi utilizado, né, para poder dar o nome aí. Então é constitucional, certo? Não viola a dignidade da pessoa humana. Cabimento. Cabe diante de quem, né? Cabe tanto ao preso provisório quanto ao definitivo. Seja brasileiro,
naturalizado ou estrangeiro. Então, um estrangeiro, ele veio morar no Brasil e cometeu um crime, ele integrou-se em uma organização criminosa, Juan Abadias aí, veio morar no Brasil e passou, né, a cometer diversos crimes, integrando organização criminosa, milícia, o que for. Poderia se aplicar a ele? Poderia, tranquilo, tá bom? Não é só o brasileiro naturalizado. Hipótese de cabimento. Crime doloso que constitua falta grave, né? Em tese, seria possível aplicar a uma pessoa que já está lá cumprindo uma pena e aí ele decide convocar uma rebelião. E aí é feita uma chacina lá dentro da penitenciária. Tudo porque uma pessoa, né, encabeçou essa rebelião. Em tese, é possível colocá-lo no RDD, porque houve crime doloso, né, que constitua falta grave. Então, configura falta grave, né? Matar alguém dentro de uma penitenciária. Quanto mais uma chacina, né? Algo que se configura como uma rebelião. Subversão da ordem ou disciplina internas, né? Por exemplo, descumprimento de comandos de um policial penal. Claro que tem que ser algo meio absurdo, né? Por exemplo, essa questão aí da rebelião, né? Incentivar os presos a subverterem a ordem e disciplina. Não cumprir os comandos, né, dos agentes, dos policiais penais que estão ali agindo conforme a legislação. Por que eu digo que tem que ser algo grave? Porque também não pode ser qualquer situação, né, que permita até abusos, né? Imagina, você não descumpriu não, preso, então você vai para o RDD. Não é assim, tá bom? A natureza do Instituto é fazer com que fique nesse regime disciplinar diferenciado condutas apenas gravosas, tá bom? Alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal da sociedade, que são hipóteses até de resgate, né? Imagine que o preso seja perigoso, ao ponto de poder até possibilitar um resgate na penitenciária, fragilizando ali uma penitenciária que, vamos colocar aqui, que tenha 30 agentes, e aí o cara é o comandante de uma determinada organização criminosa. É óbvio que ele pode chamar, né, toda a tropa dele e fechar o presídio e resgatar a pessoa que eles querem. Então, para evitar isso, né, como é o caso do Fernando de Beiramar, já é mantido em presídio federal, né, até para evitar qualquer tipo de resgate. Fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Então veja que só o fato de ter suspeita de que ele é envolvido com crime organizado já seria suficiente para colocar no RDD. A prática é que não tem vaga para todo mundo, né, no RDD. Porque, como eu falei aqui, na penitenciária mesmo, na Pires, tem diversos integrantes de organização criminosa, tá bom? Que acabam não indo para a CPPL, né, que é uma penitenciária que também funciona, né, tendo a possibilidade do RDD. Hoje, via de regra, são mais presídios federais mesmo, que são concentrados as pessoas do RDD, tá bom? E aí, quais são as situações aqui que quem se submete ao RDD deve cumprir, né? Primeiro, a duração máxima é de até 2 anos, comparando com o RDD antes do pacote anticrime, se tinha ali o prazo de 360 dias, quase um ano, né? Tinha 360 dias, se acabasse o prazo, era possível prorrogar. Mas hoje não, hoje tem ali 2 anos, ou seja, é um prazo mais estendido, né? E aí, é possível prorrogação? Sim. Aí prorroga mais um ano, e depois prorroga mais um ano. E aí vai, enquanto permanecerem os motivos. Por que tem como colocar 5 anos direto? Não, tá? 2 anos. E aí, se permanecerem os motivos, é que se tem a prorrogação. Por quê? Porque se não tiver motivo para manter a pessoa no RDD, ele vai sair do RDD, né? Então, tem que ter sempre motivação, não é algo automático, não. Já renova logo 2 mais 1 e pronto. E também em próprio respeito à questão
da natureza do Instituto, né? Não é para banalizar. Porque se a pessoa não mantém mais vínculo com o crime organizado, digamos que a pessoa vá para a benção, né? É o que o pessoal fala, né? Quando ele quer largar qualquer tipo de vínculo com crime organizado e, né, buscar um ser superior, digamos, a Deus, e não tenha mais nenhum tipo de vínculo. Será que tem requisito para ele se manter no RDD, né? Em tese, não. Tá bom? Aí o recolhimento é em cela individual, né? Quem quiser ver o documentário lá do Fernando de Beiramar, fica à vontade. Visitas quinzenais, então as visitas são quinzenais. Antes eram semanais, né? Aí acabou trazendo um maior rigor com esse quinzenal. E aí diz de 2 pessoas por vez, com duração de 2 horas. Então, a cada 15 dias, ali, durante 2 horas, é possível você ver 2 pessoas, né, da sua família. Tem um banho de sol, 2 horas diárias, em grupos de até 4 presos, né, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Isso é proposital, imagine aí se você participa de uma organização criminosa X, aí você vai ficar no banho de sol com 3 pessoas da mesma organização. Eles vão arquitetar alguma coisa, né? Então, você diz aqui, né? A realidade daqui, né? Tinha. O que ocorre? A própria lei, a LEP, ela prevê a existência das cadeias públicas. Só que por que foi uma política daqui, né? Por que tiraram? Porque não tinha estrutura. Era um agente para cuidar de 30 presos. O agente, querendo ou não falar que ele era um refém. Porque imagina você cuidar de 30 pessoas. É meio difícil, né? Mas não é à toa que ela assina lá em Rafael que aconteceu. Não é à toa colocar tudo misturado. Tipo, da mesma facção colocaram tudo. Só que tem um respeito lá dentro, né? Um respeito mútuo de não se agredirem, né? Vamos lá. Mas nos bastidores o que se vê assim, não tem como falar em aula, mas é bem complicado assim para quem vive. E quem não é de organização criminosa sofre o dobro ainda. Complicado. Vamos lá. Desde que não. Aí pronto. Fiscalização do conteúdo das correspondências também foi dispositivo questionável, né? Porque em regra, a violação da correspondência ela não pode existir, né? Mas aí, hoje a regra é que quem está no RDD deve ter uma fiscalização das correspondências. Agora sim, nós temos o respeito também. Vou até falar aqui, deixa eu ver. Questão do contato com o advogado, né? Via de regra, quando você recebe uma visita, essa visita é gravada, quem está no RDD. Mas quando se trata de advogado, aí tem essa flexibilidade, por quê? Em razão do respeito às prerrogativas do advogado, né? Então, acaba que não seria gravado. Lá com o advogado, até com o familiar é gravado, né? No RDD. Que aí é um outro... É uma sanção disciplinar drástica, digamos, né? Então, é por isso. Mas, via de regra, não. Você vai aqui na pista, não vai ser gravado. Audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, também é uma flexibilidade, porque, regra geral, né? As audiências acabam sendo no próprio fórum, né? E aqui permite por videoconferência, preferencialmente. Havendo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação em 2 ou mais estados, aí o cumprimento do RDD se daria ali em prisão federal, tá bom? Presídio federal. Aí, como eu falei, visitas gravadas, sistema de áudio e vídeo, com autorização do juiz e fiscalizado por policial penal.
é a regra. Agora, anotem aí, acredito que já tenha no material de vocês, que em relação ao advogado, há uma flexibilidade, né, da regra em respeito à prerrogativa, tá bom? Preso que não receber visita durante 6 meses, o que ocorre? Antes não se tinha isso, né? O preso não recebeu visita, ficava por isso mesmo. Agora tem a questão de não recebeu visita, ele tem possibilidade de ligar para o seu familiar, tá bom? Ligar 2 vezes, ligações aí de 10 minutos. Tranquilo? Pode pular. Progressão de regime. Uma mudança também com o pacote anticrime. Ainda não caiu em prova. Eu espero que também não caia, porque essa novo regime de progressão é chatinho em termos de memorizar cada um dos critérios aí, né, do percentual, que agora é em porcentagem, né? 20, 25 e aí vai, até chegar a 70%. Qual era o anterior? Eu tô falando assim, gente, porque mas tem que estudar. E aí claro que eu pediria que vocês lessem isso um dia antes da prova. É importante dar uma lida. Caso caia, geralmente cai questão de LEP. E aí a progressão de regime está prevista lá. Antes o sistema era bem tranquilo, né? Era 1/6 crimes não hediondos, né? Progredia 1/6. Em se tratando de crimes hediondos equiparados, 2/5, se fosse primário, e 3/5 reincidente. Hoje não. Hoje nós temos esse regime aqui, ó. 16% primário sem violência ou grave ameaça. Aí 20% reincidente sem violência ou grave ameaça. 25% primário com violência ou grave ameaça. 30% reincidente com violência ou grave ameaça. Aí 40% primário crime hediondo equiparado. E aí vai. Até chegar no 70%, né? Que é reincidente, crime hediondo equiparado. Com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, esse quadrinho aqui, deixa para o último um dia antes da prova, que aí vocês vão ter uma noção boa, tá bom? E aí vamos lá. Como não caiu nenhuma questão de legislação extravagante, o que ocorre? A OAB ela cobra uma questão por exame. No máximo 2. Vocês vão verificar quando vocês forem fazer simulados, né? E aí, na última, caiu Maria da Penha, como eu falei. Nós até respondemos a questão. Então, do exame anterior, não tem questão de LEP. Então, peguei, né, dos exames anteriores, que aí esse foi de 2021. Alguns até responderam aqui já, né? Do último exame, né? Vamos lá. Rafael, preso provisório, agride dolosamente o seu companheiro de cela, causando-lhe lesão corporal de natureza grave e gerando grande confusão, que iniciou uma subversão da ordem interna. Então veja, ó, subversão da ordem interna. Após o procedimento disciplinar, assegurado o direito de defesa, o diretor do estabelecimento prisional aplica a Rafael sanção disciplinar consistente na sua inclusão no RDD, né, que é o regime disciplinar diferenciado, pelo período de 45 dias. Considerando os fatos narrados, o advogado de Rafael poderá buscar o reconhecimento da ilegalidade da sanção aplicada. Por quê? E aí a questão. Aqui, antes de adentrar nas alternativas, vocês vão observar que se trata de um princípio. Princípio nós trabalhamos no início, né? Falamos de alguns princípios, dentre eles o princípio da jurisdicionalidade. Então, aqui se trata do princípio da jurisdicionalidade. Vamos lá. O fato praticado pelo preso não constitui falta grave? O que ocorre? Lá, como eu falei, na LEP tem as hipóteses de falta grave. E aí tem um rol taxativo, artigo 50. Ele vai falar o que configura falta grave. Qualquer crime, né, que ocorra dentro de uma penitenciária constitui falta grave. Então, desde o porte de droga para consumo pessoal, né, que é usar a droga dentro da penitenciária, até um homicídio, né, uma chacina que vem ocorrer dentro da penitenciária. Então, aqui nesse caso, né, não estaria correto porque houve falta grave. Ou seja, agrediu dolosamente seu companheiro de cela.
e acabou subvertendo a ordem e a disciplina, né? 50? É. Aí vamos lá. A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado depende de decisão do juízo competente. E aí é em razão do princípio da jurisdicionalidade, ou seja, alguns institutos... Porque é o seguinte, ó. Como eu falei, o princípio da jurisdicionalidade, ele diz que o juiz ele vai ter que decidir determinados institutos. Então, por exemplo, saída temporária, só o juiz, né? O diretor do estabelecimento não pode. Não, aqui o diretor do estabelecimento aplica a sanção disciplinar consistente na inclusão de regime disciplinar diferenciado. O diretor poderia fazer isso? Não poderia, né? Aí a alternativa vai dizer o seguinte, a B. A inclusão de preso em RDD depende de decisão do juiz competente. Então seria o gabarito justamente por isso. Porque o RDD, que é uma sanção gravíssima, né? Ou seja, é uma sanção gravíssima. Não pode ser decidido pelo diretor. Então a própria lei ela diz, não, só o juiz pode decidir nesse caso. Se eu encaminho ou não uma determinada pessoa para o RDD. Então, por exemplo, o caso do Benamar, não ficaria nas mãos do diretor do estabelecimento prisional, mas sim nas mãos do juiz da execução. Tá bom? Aí o preso provisório não está sujeito ao regime disciplinar diferenciado. Nós falamos que seja provisório ou definitivo, nacional ou estrangeiro. Então não seria C. E aqui fala que a inclusão no RDD não pode ultrapassar o período de 30 dias. Pelo contrário, né? Nós vimos que pode chegar a 2 anos e prorrogar por mais um e prorrogar por mais outro, tá bom? As prorrogações devem ser fundamentadas. Essa daqui eu fiz. Acerca da lei de execução penal e do atual entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Atualmente, o STF entende ser possível o cumprimento da pena privativa de liberdade, não havendo necessidade de aguardar o trânsito julgado da decisão. Está errada justamente porque precisa aguardar o trânsito em julgado, assim como não só a pena privativa de liberdade, mas a restritiva de direito também. Tem até súmula, né? Falando da súmula. No regime disciplinar diferenciado não é possível a fiscalização do conteúdo das correspondências por violar direito fundamental previsto na Constituição. Está errado, né? A regra é que no RDD você possa analisar o conteúdo das correspondências. No regime disciplinar diferenciado, se após 6 primeiros meses o preso não receber visitas, é possível, após prévio agendamento, que ele tenha contato telefônico, né, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Falamos isso daqui. E está na própria lei, viu, gente? Daqui, se forem ler a lei seca, né, que é a lei sem comentários, vocês vão achar essa questão do RDD. A progressão de regime em crimes hediondos, aquele que é reincidente será na proporção de 3/5, haja vista a gravidade da conduta. Isso aqui antes do pacote anticrime. Depois do pacote anticrime, nós vimos que saiu desse percentual de 2/5, 3/5 para percentual de porcentagem aí, né? Questão dos 20% até 70%. 16% até 70%. Vamos lá, agora a lei de tortura, lei 9455. Primeiramente, né, o conceito. Não há um conceito previsto na lei 9455 do que seria tortura. Alguém já leu a lei de tortura? Nunca leram? Geralmente, primeiro ponto que quando vocês associam tortura, associar o quê? Tortura. Justamente. Isso mesmo. A tortura seria isso, né? Mas a lei ela não dá um conceito de tortura. Ela fala os tipos penais que existem, né? O que poderia configurar a tortura, mas ela não dá um conceito do que é tortura. Esse conceito a gente acaba extraindo aí da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que prevê lá em seu artigo 1º, né? O que diz aí na Convenção?
O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerar como tortura as dores ou sofrimentos consequentes unicamente sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Então, basicamente, aqui tem a definição, né, do que é tortura. O que ocorre? A única diferença, sim, drástica, né, do conceito da convenção para a nossa legislação é que aqui a convenção ela limita, né, a aplicação da tortura apenas a funcionários públicos, né, outra pessoa que esteja no exercício da função pública. E a nossa lei ela não restringe a funcionários públicos. É plenamente possível que um particular, eu, você, né, que não esteja no exercício da função pública, cometa tortura, tá bom? Então, não diz, não restringe também, né? No nosso caso, na nossa legislação, tem alguns tipos penais, né, que vão tipificar o que é tortura, né, e isso não ocorre só no âmbito do exercício da função pública. Então, é plenamente possível que um preso, não é funcionário público, ele torture o outro para que o outro mate o outro, um terceiro. É possível aplicar o crime de tortura? Sim. Né? Ele vai se valer de violência física. Né? Não, a tortura não se limita apenas à violência física, pode ser a violência psicológica também, né? Mental. Fazem muito isso para o mais fraco pegar a culpa, né, do mais forte. Sim, justamente. Então tem várias situações aí. Né? O primeiro ponto que vocês precisam saber é que a tortura na nossa legislação ela não se limita a funcionário público. Tá bom? Bem jurídico. Qual é o bem jurídico, né? No caso da tortura? Dignidade da pessoa humana, né? Aí de modo a incluir a integridade física e psíquica. Então, física e psíquica. Geralmente a física é conhecida, né? Você tentar arrancar a unha da pessoa, né? Arrancar a unha, né? Vários outros fatores, né? Choque elétrico. A psíquica, nós podemos imaginar uma pessoa colocar a mesma música diversas vezes, né? Pode ser uma tortura? Pode. Você imagina você colocar o dia todo, durante 6 meses, a mesma música, para a pessoa escutar, né? Pode ser considerado uma tortura. Caneta azul. Botar você para citar caneta azul. Natureza jurídica do crime de tortura, né? É crime hediondo ou não? A tortura, por mais que você pense, é um crime hediondo, não é um crime hediondo. É um crime equiparado a hediondo, tá? Por que equiparado? Porque, no fim das contas, é quase a mesma coisa, né? Porque se equipara as punições, né, que se tem a crime hediondo, também a tortura. Não está lá no rol. Isso, não está no rol taxativo. Então, a lei de crimes hediondos, ela tem um rol taxativo. A lei 8.072. Aí, a tortura, ela não está nesse rol taxativo, mas a própria lei de crimes hediondos, ela diz os crimes hediondos, a tortura, o tráfico, né, e o terrorismo, eles se submetem a determinadas punições. Por exemplo, a questão da progressão de regime é mais rigorosa para os crimes hediondos e, consequentemente, para a tortura. Por quê? Porque é equiparado a hediondo. Mas, às vezes, as bancas, né, acabam confundindo, perguntando se é um crime hediondo. Aí vocês vão falar, não é hediondo. É um crime equiparado a hediondo. Assim como o tráfico, por exemplo. Insuscetível de fiança, graça e anistia, né? Questão da fiança é interessante porque, na prática, vamos colocar aqui um crime de tortura, né? Na prática é que a regra é que os crimes sejam afiançáveis, tirando os hediondos e os equiparados. Então, se ocorre um crime
por exemplo, de embriaguez ao volante, né, enquanto autoridade policial, eu posso arbitrar uma fiança, tá bom? Posso arbitrar uma fiança. Então a pessoa vai ter que desembolsar, né, um dinheiro para poder ser liberada, né, ainda na delegacia. Caso contrário, ela vai ficar encarcerada. Na tortura, eu não tenho essa possibilidade. Então, apesar de ser possível, em uma determinada situação, que a pessoa não fique presa, porque fiança não está atrelada à liberdade provisória. É plenamente possível que a pessoa seja liberada provisoriamente, né, na presença do juiz, por exemplo. Mas aí, como a própria lei diz que é um crime inafiançável, ele vai ser liberado sem pagar a fiança. Vocês entenderam aí, mais ou menos? Ou não? Não entenderam, né? O que ocorre? O que ocorre? Vamos colocar aqui um exemplo. Na embriaguez ao volante, eu recebi uma situação de embriaguez ao volante, crime afiançável. O que eu posso fazer? Posso arbitrar a fiança. Olha, o senhor vai ser liberado, né, mas o senhor tem que pagar esse valor de fiança. Digamos que eu arbitrei R$3.000. Aí ele vai ter que comparecer aos atos processuais, certo? Vai ter que comparecer aos atos processuais e a fiança vai ficar ali, né, guardada, dependendo, pode ser restituída a ele, né, ou não, depende muito. Digamos que ele não comparece aos atos processuais, né? Pode ser hipótese de quebra e aí vai. Mas, via de regra, o que você tem que entender é que é um crime afiançável. No caso da tortura, não. No caso da tortura, digamos que você esteja sendo levado à delegacia por um crime de tortura, eu não posso arbitrar a fiança. Pelo menos no primeiro momento você pode até ficar preso preventivamente. Só que se o juiz entender na audiência de custódia que não é caso de prisão, mas sim de liberdade provisória, você vai sair, né, do fórum sem pagar fiança. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que acabou sendo benéfico isso daí para o infrator, porque num crime que é afiançável e é menos grave, eu tenho que pagar fiança. Num crime que é mais grave, ele pode ser liberado sem pagar fiança, porque não impede a liberdade provisória dele, entendeu? Se ele não tiver requisito para preventiva, ele vai ser solto, tá bom? Só que aí no caso da embriaguez ao volante, ele vai ser solto pagando fiança. E no caso da tortura, não. Ele vai ser solto sem pagar fiança. É verdade. Outro fator aí, né? Então, esse é um ponto específico da fiança, né? É suscetível de graça e anistia. Inaplicabilidade de livramento condicional ao réu reincidente específico. Então, também é uma restrição que a lei traz, né? Livramento condicional. A progressão é mais rigorosa, como eu falei. E em relação à prescrição, também é um ponto que alguns confundem e acaba achando que é imprescritível, né? Devido à gravidade. Só que não é imprescritível. O que nós temos como imprescritíveis seria aí o racismo, né? Racismo e as ações de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então, hoje... E ainda nós temos a injúria, né, racial, que o STJ acabou equiparando, dizendo que, em se tratando de injúria racial, também nós temos a imprescritibilidade. E o que ocorre? Eu sei que a injúria racial também é grave, só que não tem previsão constitucional, né? Foi uma criação dos tribunais superiores. Só que qual a questão, né? É interessante, é só para fins acadêmicos mesmo, que a injúria racial ela é imprescritível e a tortura não é, né? Assim, a injúria racial tem uma pena inferior se for comparar com a tortura. Mas, enfim, é só questão acadêmica mesmo. E vocês saberem que a tortura ela é prescritível, tá bom? Então, passou um determinado prazo, não foi punido, né? Não se achou o autor, vai ser prescrito. Depende do crime, é porque prescreve em abstrato. Então, você tem que analisar a pena em abstrato para se confirmar em quanto tempo vai prescrever. Tá bom? Questão da competência. Via de regra, nós temos a competência da Justiça Estadual, certo? E temos hipótese também de aplicação da Justiça Federal como competente. Exemplo, vamos imaginar aí que um policial federal ele torture alguém, né, nas dependências do departamento, né, da delegacia.
é um funcionário público federal que estaria praticando uma tortura, né, no exercício das funções. Então, seria hipótese de competência da Justiça Federal. Por exemplo, está acontecendo uma tortura lá, por exemplo, na Caixa Econômica. Sim, também é situação. Mas aí tem que estar atrelado também a algo que vincule aquela administração. Por exemplo, for um particular torturando dentro da sede da Caixa Federal, em tese, assim, não é hipótese, né? Só porque aconteceu lá. Agora, é um funcionário, né? Um gerente, torturou o rapaz porque estava pedindo empréstimo demais. Aí é uma situação de aplicação, né, da Justiça Federal. A Justiça Militar também tem possibilidade. Devemos ficar atentos à questão da alteração, né, do artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, que hoje ele praticamente diz que considera-se crime militar crime militar tudo que está previsto no Código Penal Militar e também em outras legislações, né? Então atraiu aí basicamente tudo. Vamos colocar o exemplo da tortura. Talvez vocês não tenham entendido. Vamos lá. Porque é o seguinte, ó, antes dessa alteração, nós tínhamos como crime militar apenas o que estava previsto lá no Código Penal Militar. Então, vamos colocar aqui, um militar, ele furtou algo dentro do quartel. Tem lá, né, o crime de furto para um militar que comete o crime, né, de subtrair coisa ali é móvel. Só que a tortura ela não está prevista no Código Penal Militar. Ela está prevista na legislação própria, que é essa que nós estamos estudando, 9455. E aí, antes não era crime militar. Se, por exemplo, um policial militar torturasse alguém na rua. Era um crime comum, né? Hoje não. Hoje, devido a essa alteração, nós temos um crime militar. Então é possível que a Justiça Militar julgue, né, um crime praticado por um policial militar que... Pode caracterizar a tortura? Eu não vi esse vídeo. Foi aqui, é? Mas porque militar, assim, já é de regra, a gente sabe que lá é mais pesado, né? As coisas. Então, Você diz, e muitas Tortura é mais específica. Tortura é mais específica. Tortura depende de dolo específico. O que ocorre? Depende de algumas finalidades. Então, por exemplo, eu simplesmente arrancar a unha da pessoa para nada, não é configura de tortura, dependendo, entendeu? Agora, por exemplo, se eu torturo para obter uma confissão, você vai falar agora, rapaz. Né? Você vai confessar esse seu crime agora. Aí começa a arrancar o dedo da pessoa. É tortura? Sim, né? Porque aí tem as modalidades, né? Tortura, confissão. É uma modalidade prevista. Aí outra, tortura, crime. Ó, eu vou te torturar aqui se você não matar o fulano. Então, começa a arrancar o dedo. Não, aí eu vou matar o fulano. Aí vai lá e, né? Já configurou tortura. O Código Penal Militar abarca todos os militares, estadual, federal, Se a Polícia Civil tem até eu tenho como é que é a Polícia Civil, por exemplo? No meu caso, se eu torturar alguém, Sim. aí nesse caso é justiça comum. Porque eu não sou militar, no caso. Polícia Judiciária. Só militar, exército, marinha e polícia militar entram nesse Isso. Forças Armadas e polícias militares, né? O Código Penal é um só. Aqui é militar. Tanto estadual como federal. Forças Armadas. O Código Penal Militar. Sim. Só que aí não é pronto para nossa aula, mas vocês vão ver que existe no Código de Processo Penal Código de Processo Penal Militar algumas diferenças em relação a quando quando a vítima é civil, né? E aí vai. Mas aí não é o caso não. Tá bom? Mas o CPM se aplica para Forças Armadas e policiais militares. Bombeiros militares, né? As polícias judiciárias
É comum. Tanto civil como a Federal. Isso. Esse cara, a Polícia Militar do Estado Federal é uma polícia auxiliar, Das Forças Armadas. É. depois que ela passou por uma estatal, É. está agregada ao Estado. Justamente. por isso nós passamos. Seguindo É o a ordem. militarismo. Tanto na civil não tem patente. É. Aí nós temos a ação penal. A ação penal vai ser sempre pública e incondicionada, a representação, exceto nas situações em que, digamos que o Ministério Público ele não ofereça denúncia, né, porque foi negligente no prazo. Aí, nesse caso, é possível a ação penal privada subsidiária da pública. Mas a natureza primária, né, é de que seja pública e incondicionada até por conta da gravidade dos crimes. Aí nós temos a tortura prova, né? Tortura para obter prova, tortura para a prática de crime, pessoa torturar a outra para que a outra cometa um crime, tortura discriminatória, né? Tortura castigo, tortura contra pessoa presa submetida a medida de segurança e a omissão perante a tortura. Aqui na omissão perante a tortura ocorre a situação por exemplo, eu como autoridade policial vejo um agente torturando uma pessoa e aí eu não faço nada, ou vendo não faço nada. Eu responderei também por tortura na modalidade omissiva. Há quem diga que essa tortura aqui, ela não seria crime equiparado a hediondo porque causa. Porque tem a pena menor, tem uma pena inferior, né? Mas prevalece que sim, que é crime equiparado a hediondo. É omissão perante a tortura. Tá bom? Então, o delegado que presencia o agente torturando e nada faz para evitar. Omissão perante a tortura é crime hediondo, eu falei já, né? Necessidade do especial fim de agir, que é o dolo específico. Efeitos da condenação. Aqui é rigoroso, viu? Tortura. Perda do cargo, isso para quem é agente público. Perda do cargo, função, emprego público e a intenção de seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Então, o efeito é automático. O juiz esqueceu por algum motivo de colocar na sentença. É automático, a própria lei é que dá esse efeito, né, de perda do cargo. Então, se você responder por tortura... Interdição do seu exercício? Rapaz, deixa eu lembrar aqui. Vou ficar devendo, ó. Interdição do exercício pelo dobro da pena aplicada. Mas aqui é mais nos casos em que o agente ele não tem um vínculo com a administração. Vamos colocar agentes honoríficos, né? Um mesário, por exemplo. Não, acho que estagiário não entraria, não. Mas, enfim, esses que não têm esse vínculo efetivo, né? É um vínculo provisório, vamos colocar assim. Enfim, aí a questão a questão o dobro da pena aplicada também é cobrado, né? Geralmente as bancas colocam triplo. E o dobro aqui é no sentido, por exemplo, foi condenado a 4 anos. Aí você vai ficar impossível de exercer por 8 anos, né? Tá bom? Inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça e anistia. Já falei, né? Não é possível arbitramento da fiança. Regime inicial de cumprimento da pena. Geralmente, o que se tinha, né? Era que o regime ele era integralmente fechado. Aí houve uma alteração no sentido de que seria inicialmente fechado. Agora nós temos a formulação da jurisprudência para se aplicar o entendimento que não necessariamente deve ser fechado. Então é possível que uma pessoa que tenha cometido a tortura, ela cumpra no semiaberto, inicialmente no regime semiaberto, tá bom? Tranquilo? Extraterritorialidade. Isso quer dizer que é possível aplicar a lei de tortura, né, para
Pra gente, vamos colocar aqui, né? Um agente representando uma instituição, né, pública, ele venha cometer um crime fora do Brasil, né? Representando a União, ele venha cometer um crime fora do Brasil, venha torturar alguém lá fora do Brasil. Aí vai se aplicar a extraterritorialidade. Aqui é extraterritorialidade incondicionada, certo? De modo que ele vai ser responsabilizado mesmo estando em outro país. Aí vamos lá, vamos responder aqui a pergunta. FGV. A tortura, conduta expressamente proibida pela Constituição Federal e lei específica, pode ser praticada por meio de uma conduta comissiva ou omissiva, né? Aqui já é o gabarito. Eu até dei o exemplo da omissiva. Aí aqui a B vai dizer que é crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia. O erro estaria aqui imprescritível, né? Como eu falei, é prescritível. Letra C. Exige na sua configuração que o autor provoque lesões corporais na vítima ao lhe proporcionar sofrimento físico com emprego de violência. Está errado porque pode ser violência psicológica, né? Se reconhecido, não implicará aumento de pena caso seja cometido por agente público. Aqui nós temos sim causas de aumento quando o agente é público. Por quê? Justamente pelo que eu havia falado no início, que a nossa lei ela não limita a lei de tortura a apenas agentes públicos, né? Diferentemente da convenção, nós vimos que seria só para agentes públicos. Aqui não. A nossa lei ela permite que seja particulares e agentes públicos. Só que há um rigor maior quando é um agente público. E aí é prevista aí a questão da causa de aumento. Tem quantos minutos aí? Acabando. Acabou? 4h15, é? Tá, então beleza. Mas 15 minutos, aguenta aí, Lívia. Agora vamos partir para a lei de combate ao crime organizado. A lei interessante. Vamos lá? Primeiramente, o conceito. Artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Não, a associação criminosa são 3. A organização são 4. É porque aqui é o seguinte, ó, aqui fala associação, né? Aqui é a organização criminosa. A associação é lá no artigo 288 do Código Penal. Que é o antigo quadrilha ou bando, é isso. Aqui é mais rigoroso. E até exige, né, que seja um maior número de pessoas. Certo? Quem nunca chegou a ler essa lei? Alguém já chegou a ler? Não? Lei de combate ao crime organizado. É interessante. Por quê? Porque nós temos hoje, né, algumas facções que são já conhecidas, né, nacionalmente. E elas acabam se enquadrando aqui nesse conceito, né? Organização. No mínimo, para configurar, existem 4 ou mais pessoas. Tem organização criminosa, né? Essas facções mais conhecidas, tem mais de 500 mil pessoas, né? No Brasil inteiro, vamos colocar aqui. Até fora do Brasil, né? Acaba se ampliando de modo que fica conhecido nacionalmente. E aí são estruturalmente ordenadas, né? Algumas delas, na verdade, para se configurar como organização criminosa tem que ter, né, essa estrutura de forma hierarquizada. Então, uma pessoa para cometer um determinado crime precisa passar pelo crivo, né, do aval, né, dos superiores. E aí caracterizado pela divisão de tarefas, cada um tem uma função. Salvo. Caracterizado pela divisão de tarefas, cada um tem uma função. Tem aquele que... Isso eu estou falando dos crimes mais conhecidos, né? Mas nós também sabemos que existem os crimes de colarinho branco. Mas colocando os exemplos aqui desses crimes mais conhecidos, tem aquele que vai cometer o homicídio, tem aquele que vai ficar incumbido só do tráfico de drogas, né? Tem aquele que vai ficar responsável pela arrecadação do dinheiro, né? O pessoal chama de caixinha. Que essas facções aí, tudo é policiado pelo crime de colarinho branco, é o chefe.
Na verdade, hoje está bem misturado, né? Ao ponto de financiarem, né? Até determinadas campanhas. E aí a divisão de tarefas, ainda que informalmente, ou seja, o que a lei quer dizer com isso, ainda que formalmente? Que não precisa ter um estatuto registrado em cartório, né? Para que haja essa divisão de tarefas. Basta que ele se organize dessa maneira e funcione, né? E aí no dia que o Estado, né, através da Polícia Civil, ou através da Polícia Federal ou Ministério Público, descobrir algo, né, venha constatar, olha, essa organização funciona dessa maneira. Né? Eles têm divisão de tarefas, cada um faz uma coisa. E aí você tem que demonstrar isso num processo, né, para que haja a tipificação. E aí, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, ou um requisito ou outro, né? Que as penas máximas sejam superiores a 4 anos, e aí nós podemos colocar que uma organização criminosa foi criada para a prática de roubos, né? Essa organização criminosa que a gente investigou lá no Rio, ela praticamente tem essa destinação aqui de prática de extorsões. São extorsões que ocorrem pelos telefones. O pessoal ligam, né, para um determinado estabelecimento e aí diz que é de uma organização criminosa X, Y, e aí exige uma quantia em dinheiro, né, para o dono do estabelecimento. Aí o dono já fica aterrorizado, já, não, vou fazer o Pix agora. Então, ou seja, a extorsão ela tem uma pena superior a 4 anos. E aí, nesse caso, até a gente conseguiu demonstrar no inquérito, nesse nosso inquérito, que são mais de 4 pessoas. Eles faziam ligações, eles se revezavam durante o dia inteiro. De manhã era uma determinada pessoa, à tarde era uma outra, na mesma cela. E aí, ao fundo, enquanto um estava aplicando aqui, o outro também estava lá. E aí ele, por exemplo, enquanto um estava ligando, falava, ei, nós vamos no seu estabelecimento aí, pega as armas daqui. Aí os de trás já começavam, vamos pegar as armas. Então, assim, já tem uma divisão de tarefas. Os outros ficavam incumbidos de ficar gritando ao fundo, né? Pelo WhatsApp. Então, assim, há a divisão de tarefas, né? Ainda que informalmente. Tem as pessoas que fornecem as contas bancárias para que haja, né, o efetivo recebimento do dinheiro. Às vezes a pessoa... lá no mesmo. A pessoa às vezes não tem nenhuma passagem pela polícia. Aí fala, o dinheiro da advogada, transfere para a advogada. A advogada, quando você vai pesquisar, não tem passagem. Mas ela fornecia a conta para poder... Responde. Nas mesmas penas. Mesmo sem ela saber o caráter dele. Então ela tinha dado a Ela sabe. conta só pra... Nesse caso também, mas ela, tipo, não, deu a conta pra lá e recebeu do lado. Não, mas não é advogado, não. Não. Eles passavam por advogado. Eles falavam que era advogado para a pessoa pensar, entendi. Entendeu? Entendi. Ela não é advogado, não. Se fosse advogado, né? Mas assim, não era advogado. Aí a pessoa que estava do outro lado da ligação pensava, não, realmente, deve ser um advogado. Eu vou transferir aqui o valor. Aí transferia porque olhava assim, aparentemente a pessoa não tem nenhuma pesquisa, né? Às vezes pode até dar tempo da pessoa pesquisar a vida da outra, né? Pela internet. A internet diz muita coisa, né? E aí, quando ia ver, não achava nada de errado, transferia. Vários. Com medo. Foi. Não transferir. Requisitos para caracterização. Então, associação de 4 ou mais pessoas, além de estabilidade e permanência. Então, tem que ter uma estabilidade e permanência. Não é algo aleatório. Vamos nos organizar só para hoje, só para amanhã, hoje e amanhã. Né? Não configura estabilidade e permanência. Tem que ser algo duradouro. Aí a questão do agente filtrado, se entra no cômputo ou não. O que é o agente filtrado, pessoal? Agente filtrado, eu vou tratar mais à frente, mas seria um agente policial que
entra numa organização para poder investigar essa organização. Não é muito comum, principalmente hoje, né? Se for investigar determinadas organizações. Imagina um policial lá no Rio de Janeiro passar por agente filtrado entrando dentro de uma comunidade, determinada comunidade. Que eles, na verdade... Hã? É porque eles têm um critério. Você é quem? Né? Então tem toda uma... Não existe essa permissão, não. Existe, mas desde que haja autorização judicial. Desde que tenha parecer do Ministério Público e desde que o próprio agente queira também. Hã? Só que a lei ela dá um amparo ao ponto de, por exemplo, dependendo de você mudar até seu próprio nome. Então, se meu nome é João Gabriel, eu poderia mudar meu nome para Pedro Sampaio, né, com registro e tudo, para eu não poder ser descoberto pela organização criminosa. Né, se eu for questionado. É arriscado, né? Não é uma modalidade muito comum, não. Então, para fins de agente filtrado entrar no cômputo, né? Ou seja, tem 4 pessoas. Aí tem um agente filtrado. Poderia entrar no cômputo? Não, porque o agente filtrado ele está apenas cumprindo o que a lei manda, né? Mas ele não integra a organização criminosa, né? Ele está apenas investigando, então não entraria no cômputo. Estrutura ordenada, que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, como eu falei, não precisa de um estatuto. Finalidade de obtenção de vantagem. Hã? Ou o crime de colarinho branco, né? Às vezes. Aí é uma questão também interessante, porque depende do crime, né? Mas determinados crimes ele estaria amparado, tá? Como excludente de culpabilidade. Você vai investigar o aqueles ácidos drogas? Por exemplo, usasse drogas. Ou comercializasse. Não é algo que é tolerável. Agora, por exemplo, ter que executar pessoas, entrar numa escola e executar criança. Não tem como, né? Ou seja, você tem que se usar da proporcionalidade. É algo que não vai ter em livros, mas você vai usando da proporcionalidade. Informante. Porque o informante muitas vezes é uma pessoa, né, da sociedade que te passa informações porque ela convive ali, né, e a gente obtém muitas informações através de informante. Hã? Assim, não tem uma política específica para isso, de remunerar. O Estado vai lhe dar esse daqui só para destinar algo específico só para você pagar informante. Não tem. O informante? Hoje é o sigilo, né, da fonte, não o anonimato. Então, se você hoje quiser fazer alguma denúncia, nós temos um canal e aí você não vai ser de forma alguma identificado. Né? Porque a gente sabe que hoje ninguém tem coragem de denunciar, principalmente sabendo que, né, o perigo que estamos passando. Né? Entendeu? Mas hoje basicamente é o sigilo, né? O anonimato. Aí nós temos o artigo 2º, que é promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa, né? Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Aí diz que nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. As penas aumentam de até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Aí tem o parágrafo 3º, né, que a pena é agravada para quem exerce comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. E nós temos as causas de aumento, que estão previstas lá no artigo, parágrafo 4º. Aumenta de 1/6 a 2/3, se a participação de criança, adolescente, né, se for concurso de funcionário público, se o produto ou proveito da infração destina-se em todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, ou seja, se unirem, né? Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Então, aqui são casos de aumento de pena interessante para fixar. E aí, uma questão aí de 2022. Vamos lá?
Rômulo, aí depois dessa questão a gente encerra, viu, Lívia? Rômulo, 35 anos. José, 28 anos. E Guilherme, 15 anos. Durante 3 meses. Ó, vejam, são 3, né? Rômulo, José e Guilherme. Durante 3 meses, reuniram-se na casa da mãe do adolescente para discutirem a prática de crimes considerados de menor potencial ofensivo. Sim, sim. É bom, importante. Vamos lá. Ao descobrir o objetivo das reuniões, a mãe de Guilherme informou os fatos à autoridade policial, que instaurou o procedimento investigatório. Concluídas as investigações e confirmados os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rômulo e José pelo crime de organização criminosa com causa de aumento pelo envolvimento do adolescente. Considerando apenas as informações narradas, a defesa de Rômulo e José poderá pleitear sob o ponto de vista técnico. Mas vamos lá. A desclassificação para o crime de associação criminosa, apesar de possível a aplicação da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente. E aí? Vamos para B. Afastamento da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, apesar de possível a condenação pelo crime de constituição e organização criminosa. E aí? Era a organização e está desclassificando para a associação, né? Então, ó, aqui diz apesar de possível a condenação pelo crime de constituição de organização criminosa. Por que não daria, né? A organização criminosa? Porque só tem 3. Rômulo, José e Guilherme. Exige 4. Não, não precisa. Não precisa. Por exemplo, uma organização... Pode. Qual é o teu nome? Rafael, é plenamente possível. Entendeu? Até porque hoje a tendência é que o pessoal sempre recrute menores, né, adolescentes e crianças, para praticarem crimes. E aí ficarem impunes. Não, nossa associação criminosa tem 2 maiores e uma criança ou um adolescente. Então não configura. A doutrina bate firme no sentido de que é plenamente possível, ainda que haja um adolescente e uma criança, entrar no conto. Hã? É interessante. Para efeitos processuais, vai se desmembrar, né? Os maiores de 18 anos vão responder por um processo, né, na vara criminal e o adolescente na vara da infância e juventude. Né? A lei ainda... Não, pode confiar. Pode confiar. Agora sim, responsabilidade criminal cada um vai ter de acordo com sua idade. O ECA não permite cumprimento de pena. Ele vai permitir o quê? Uma medida socioeducativa. Né? Você vai responder por um ato infracional análogo à associação criminosa. Assim, é porque o ECA... Hã? Não. Ou antes, né? Depende. Porque, por exemplo, ó, o ECA se aplica excepcionalmente até os 21 anos. Então, pode acontecer de um adolescente ele ter praticado um ato infracional aos 17 anos e 11 meses e 30 dias. Cometeu um ato infracional. E ter busca e apreensão, porque não se fala em prisão preventiva, quando ele, né, já completou 18. É possível a busca e apreensão desse maior, né, que já completou 18? Porque o ECA se aplica excepcionalmente aos 21 anos. Então, capturou. Quando ele tem 18, ele pode cumprir esse ato infracional que ele cometeu aos 17, né, até os 21. Imagine que seja um caso de latrocínio. Ele não vai ser solto, né, só porque ele completou 18. Então, ele pode cumprir a internação até os 21. Mesmo sendo maior. Aí lá dentro, maior, ele assassina alguém, já é maior. Aí, nesse caso, aplica, né, a pena mais grave. A absolvição dos réus, já que considerando a inimputabilidade de Guilherme,
não poderiam responder nem pela constituição de organização criminosa, nem pela associação criminosa. Que é o que fala, ó. Se seguisse esse raciocínio de pudesse, não seria a C, mas não é a C. A desclassificação para o crime de associação criminosa, não havendo previsão de causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, mas tão só se houvesse emprego de arma de fogo. Então não é a D, sobrou a A, né? Desclassificação para associação. Hã? Menor. Organização é mais grave. E por ser mais grave, acaba exigindo até um número maior de agentes, né? Hã? Por associação. Por quê? Por conta do quanto? Quantidade de pessoas. Tem que ser 4. Tinha 3 maiores e um adolescente. É possível a organização? Sim. Associação é. Quadrilha ou bando. Agora, se aqui desse o exemplo. Rômulo, José, Pedro e Guilherme, de 15 anos. Organização? Organização. Mas aí tem, claro, a organização não é só pelo número de agentes. A gente tem que ver que tem que ter divisão de tarefas. Isso. Mas é possível. É por isso que ele está desclassificado. Não só pela quantidade, mas pelo fato. Não, é porque é o seguinte, ó. Ambos, tanto a organização quanto a associação, tu nem precisa cometer crimes, outros crimes, para poder responder. Só o fato de eu falar, ó, vamos criar aqui uma facção X. Criamos hoje. E amanhã, daqui a um mês nós vamos praticar os crimes que nós instituímos na nossa facção. Pronto. Tem 4, 5 pessoas, tem a divisão de tarefas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Digamos que a polícia descubra isso daqui amanhã. Essa Constituição que se deu ontem. Hoje, né? Aí já é um crime constituído já. Entendeu? Porque já pune nos atos, na parte de preparatórios, né? Execução, né? Nós temos atos de cogitação, preparação, execução e consumação, né? E o exaurimento. Por causa desse... mas são coisas diferentes. É porque, assim, antes nós tínhamos o quadrilha ou bando. Acabou já faz tempo, né? Antes nós tínhamos o quadrilha ou bando. E aí mudou para associação criminosa. Aí acabou que as nomenclaturas ficaram quase idênticas, né? Associação e organização. Uma está no Código Penal, artigo 288, e a outra está na Lei de Organização Criminosa. Antes, mudaram os requisitos, né? Porque a quadrilha era para área rural, ou área urbana, e o bando era para área rural. Tinha essa diferenciação. E aí, agora, o que aconteceu? Não tem mais essa diferenciação, mudou o rigor e mudou também o número de componentes, que antes na quadrilha ou bando eram no mínimo 4. Agora, na associação, são no mínimo 3. Pronto, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Como é que